Pai, em nome de Jesus, nós enviamos agora as crianças, que eles tenham um tempo precioso lá em Tua presença. Não corre, Jesus, ajuda, que eles não se machuquem, que dê tudo certo, que eles cresçam e aprendam de Ti nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. É muito bom estarmos aqui reunidos diante da presença do Senhor, mais uma vez. E é muito bonito quando a igreja se reúne, não é verdade? É muito bonito quando nós estamos juntos, num só propósito, olhando para o Senhor. E esse tema está muito bacana. O tema desse mês está muito bacana, que é a unidade. Essa semana eu compartilhei com alguns do hangar sobre o preço e o valor da unidade, sobre a resposta de Deus à unidade. Deus ama a unidade. Deus gosta quando o povo dele está unido, está reunido em nome dele, em um só propósito, um cobrindo o outro, um guardando o outro, um protegendo o outro, amando uns aos outros, olhando nos olhos das pessoas e às vezes falando para ela assim, você está bem? E a pessoa fala, estou. Aí eu olho de novo e falo, tá não, né? Porque a gente vai se conhecendo, vai olhando nos olhos das pessoas e vai vendo que elas precisam de algo. Então, eu creio que Deus nos uniu nesse tempo. E tem nos reunido, nos chamado como igreja, para nós entrarmos juntos no lugar de adoração e oração em unidade. É muito bom e é tremendo quando a gente vai para o nosso quarto no secreto e tem tempo com o Senhor e aprende a desfrutar da presença dEle, contemplar o Senhor. Isso é muito bom. Mas é fantástico quando nós conseguimos fazer isso com o corpo, quando nós estamos juntos. Esse tempo atrás eu estava conversando com uma amiga e falando para ela, eu amo a igreja de Jesus. E quando eu falo igreja, eu estou falando de pessoas. E eu amo quando nós nos reunimos no templo e quando a gente ouve a igreja adorando, a igreja orando, a igreja cantando. E eu falo que eu sinto falta disso e eu preciso disso, que é algo que Deus plantou em nós, né? Nada vem de nós mesmos, o Senhor plantou isso em nós. Então, eu amo isso. É muito bom, não sei se vocês já observaram, quando a galera para de cantar e dá um refrão para a igreja cantar. Hoje nós fizemos isso aqui, o pessoal parou de tocar e a igreja cantou. É muito bom ouvir o som da igreja. O som, a voz da noiva cantando, adorando a Jesus. A gente está numa conexão só. Nós estamos num lugar só, entronizando o Senhor. É onde Ele vem com a sua presença e faz habitação. É onde Ele vem com a sua presença e nos renova. Nós somos fortalecidos, somos renovados. Muitas vezes alguns problemas não são resolvidos, mas a gente sai daqui melhor do que nós chegamos. Quem já experimentou isso? Fala assim. Não é verdade? Isso é muito tremendo. A gente tem vivido dias lindos aqui como igreja de Jesus. E eu creio que Deus tem uma jornada ainda maior para nós. E pode soar repetitivo. Mas eu não tenho outra mensagem. Todos os temas eu acabo falando do nosso relacionamento com Deus. Acho que a igreja, o objetivo da igreja é esse. É crescer em relacionamento com Deus para que a gente possa fazer a obra dele nessa terra. Porque sem eles nós não podemos fazer nada. Nós não somos nada sem ele. Então a gente precisa ouvir dele, saber dele, ver o Senhor, assim como o nosso Senhor Jesus é com Deus, um com Deus. E Jesus orou por nós, né, que a gente seja um com ele. Não é verdade? Então nós temos que fazer jus a isso. Então pode soar repetitivo esse tema, adoração, oração, adoração e oração, adoração e oração. Queridos, adoração é um tema eterno. Isso nunca vai acabar. As pregações vão passar, as profecias vão passar, mas o louvor, a adoração será continuamente diante do Senhor. Na eternidade nós vamos estar o tempo inteiro com o Senhor, adorando ao Senhor, estando com Ele. Então a gente precisa exercitar muito isso aqui agora. E não só sozinho em casa, mas principalmente como corpo, reunidos. Isso tem um poder muito grande. Vamos falar um pouquinho sobre oração. A oração, basicamente, é falar com Deus. Assim, estreitando nosso relacionamento, porém, se trata de um diálogo. Eu falo e me aquieto para ouvir o Senhor. Eu falo e espero. A gente ora
pede algo e depois a gente aguarda, não é que o Senhor nos responda? No nosso dia a dia, a gente precisa começar a exercitar isso. Senhor, eu estou aqui em tua presença. Deixa-me te ver, deixa eu te ouvir, fala comigo. E muitas vezes essa resposta, gente, vai vir aqui dentro. Sabe, lá dentro, assim. Cerca de um mês atrás eu estava orando, perguntando: Senhor, o que o Senhor quer de nós do hangar? O que o Senhor quer de nós? Fala comigo, fala comigo. E aí Deus falou comigo lá dentro, assim: santidade ao Senhor. Aí eu: Deus, será que eu estou querendo bater no povo? E aí veio de novo: santidade ao Senhor. Aí eu fiquei ruminando isso por dias e dias, orei de novo. Aí vim para o hangar, não ministrei sobre isso, esperei mais um pouco. Fui para a palavra e Deus começou a falar conosco, começou a falar com outras pessoas e veio confirmando que Ele queria falar isso conosco. Algumas situações de pecados começaram a vir à tona, pessoas começaram a confessar. Eu falei: uau, Deus está falando conosco sobre isso. E Deus tem nos restaurado, tem nos tocado, tem feito algo muito bonito. Algumas coisas têm sido expostas, às vezes a pessoa se sente meio constrangida, meio mal, mas é para a vida, para o corpo de Cristo ser sarado, ser curado e restaurado. Então, como que você ouviu isso dela? Lá dentro, algo dentro de mim, um momento que eu me aquietei, veio isso: santidade ao Senhor. Às vezes é uma frase, uma palavra. Nós precisamos exercitar isso. Falar com Deus e exercitar isso dentro de nós. Entende? Então é isso. A oração é um diálogo. Você precisa falar e você precisa ouvir de Deus. E às vezes você não vai ouvir naquela hora exatamente. Deus vai continuar falando com você. Então esteja atento, esteja com seu espírito conectado. A oração é um ato de compaixão. Isso fala de compadecer-se e de ter compaixão. Te faz lembrar da eterna misericórdia divina, que tem raízes no amor e na graça voluntária de Deus para com os seres humanos. Orar uns pelos outros é um ato de compaixão. Abençoe teu irmão, ore pelo seu irmão, ore pelo líder, ore pelo pastor, ore pelas finanças da igreja, ore pela saúde da igreja. Isso é um ato de compaixão. É você sentir a dor do outro e orar por ele. E não permanecer tipo: não é comigo, né? Difícil, né? Não, vamos orar. Jesus pode mudar, Jesus pode fazer algo poderoso. A minha família está enfrentando algo hoje muito difícil. Uma prima minha sofreu um acidente terrível de moto lá na Bahia e está na UTI assim. Jesus não fizer um milagre. E nós somos como família lá no grupo, toda hora é um: Jesus, cura, traz a vida da Milena. Jesus, faz algo. Nós estamos clamando. Entende? A família inteira, unânimes em oração, clamando. Irmãos de outras igrejas, se puder, ore também. Mas vamos nos compadecer um pelos outros e orar uns pelos outros. Fortalece uns aos outros. Nós precisamos clamar e ter compaixão do nosso irmão. Quando eu não oro, não há compaixão, não há misericórdia pelo outro em nós. Aqui fala de lembrar da misericórdia divina. Nós não merecemos, e o Senhor deu o seu Filho em nosso favor. Então nós precisamos entender que Deus quer que sejamos assim. Em 1 Pedro 3, 8 e 9 diz assim: finalmente, sejam todos unânimes, tendo os mesmos sentimentos fraternos, cheios de compaixão e de humildade. Não paguem o mal com o mal, nem a injúria com a injúria. Pelo contrário, peçam que Deus abençoe esses que vos ferem, pois fomos chamados a sermos bons para os outros, e Deus nos abençoará com o que nos prometeu. A igreja estava sendo perseguida nesse tempo. E o Senhor está falando com eles: sejam unânimes em oração. Abençoe aquele que está te perseguindo, que estão te maltratando. Mas estejam juntos, unidos em oração. Então existe um poder muito grande quando a igreja se reúne para orar. Nós temos vivido dias lindos, gente. É muito bacana. Chega aqui sábado, 6 horas da tarde, e nós temos crianças, adolescentes, jovens há mais tempo, e jovens mais experientes com a gente. Gente, a Diná está aqui com a gente. A Dash já veio aqui orar com a gente. E ao mesmo tempo já veio o Miguelzinho aqui orando com a gente. Isso é extraordinário. É uma igreja unida orando. Aí a gente combinou de vir uma vez por mês orar junto com a intercessão. Que coisa linda. Terça-feira isso aqui estava cheio, esse meio aqui cheio de jovens, adolescentes, homens e mulheres orando em um só propósito: engrandecer o nome do Senhor.
Foi uma presença da paternidade de Deus extraordinária que nós somos curados aqui na terça-feira. Vou falar com a Naira depois, mas estejam convidados a vir às terças-feiras aqui, às 20 horas, a orar com a gente. Venham orar. Uma igreja que ora é uma igreja viva. E é uma igreja que está obedecendo às Escrituras. Priorize o lugar da oração. Não deixe esse lugar esmorecer na sua vida, esfriar em sua vida. Amém? Quem está entendendo, fala eu. Unidos em oração, o Espírito Santo se manifesta. Atos 1,14, diz assim: todos eles se dedicavam unânimes à oração, com as mulheres, entre eles Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. A gente vai ver que depois em Atos 2, o Espírito Santo veio sobre ele. A promessa de Jesus se cumpriu, mas eles precisavam estar naquele lugar de oração unidos. Alguns deixaram aquele lugar no meio do caminho. Eles não sabiam que dia seria. Demorou 10 dias, mas eles não sabiam. Eles permaneceram, até que o Espírito Santo veio com poder sobre eles. Eles permaneceram naquele lugar de oração, o Espírito Santo veio. Atos 4:31. E tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Enquanto eles estavam orando, o Espírito Santo fez tremer o lugar, porque eles estavam sendo mais uma vez perseguidos. E a oração dos homens e mulheres de Deus ali unidos fez tudo estremecer. Eles foram cheios do poder de Deus para quê? Para ter coragem de ir e continuar anunciando as maravilhas do Senhor, sem medo da morte. Então o Espírito Santo em nós nos deixa cheios de coragem. Vocês já viram aquelas pessoas que estão aí embaixo, meio assim, tá, mas quando sobe aqui parece que está... O Espírito Santo se apodera de nós e nos enche de coragem, de ousadia, para anunciar aquilo que o Senhor mandou. Entende? Quantas vezes eu vi minha mãe subir no morro, no Rio de Janeiro, nós morávamos lá, na época de missões, e ir pregar o evangelho nos morros. A noite inteira tiroteio. De manhã ela levantava, pegava a Bíblia dela debaixo do braço, vou ali pregar o evangelho. E subiu o morro. Parava, que você tem que ter permissão para entrar lá. E eles, você é crente, você pode entrar. E ia falar de Jesus para os caras tudo armados. Ela estava pronta para ir falar de Jesus para esses homens. Meu pai doido foi lá construir uma igreja dentro da favela, dentro daquela situação toda. E a gente ia toda semana para o culto. Antes dele construir, estávamos fazendo culto na garagem da nossa casa. E aí, teve um culto que ele começou a falar do evangelho, da vida de Deus, e que aquelas pessoas ali iam se converter, que o tráfico ia acabar, que o milagre ia acontecer. E ele não sabia, tinha 2 homens lá dentro, armados, escondidos aqui, para matar ele, porque ele estava acabando com o faturamento deles. Estava acabando com o faturamento deles ali. E esses homens caíram de joelho, se arrependendo, e falaram: a gente veio aqui hoje para te matar. Mas esse seu Deus está tocando a gente. Esses caras se converteram. O poder de uma igreja que ora, que clama num só propósito. Nós somos fortalecidos. Um homem e uma mulher cheia do poder de Deus, ninguém segura ele. É para isso que nós clamamos. Não é somente para a gente ter uns arrepiozinhos, chorar, cair no chão, levantar, virar as costas e sair do mesmo jeito. Não, é para um propósito maior, é para algo superior. É para permanecermos até que o nosso amado venha. Até que a gente ouça o toque do chofar, que as trombetas soem e o nosso amado venha. Nós precisamos permanecer neste lugar. Por isso nós temos sido tão repetitivos, insistentes nesse assunto. Vamos orar, vamos adorar, vamos orar, vamos adorar. Esse é o caminho, não tem outro caminho, meus irmãos. Aleluia. Unidos em oração, inclina o coração do rei a nosso favor. Quem lembra aqui da história de Esther? Nós celebramos por esse ano, no começo do ano. Em Esther, capítulo 4, versículo 16, diz assim: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam, não bebam durante 3 dias e 3 noites. E eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei. E ainda que seja contra ele, contra a lei, se eu tiver que morrer, morrerei. Essa mulher já estava cheia de Deus naquele momento. Que coragem, se eu tiver que morrer, eu morrerei. Porque ela não podia se apresentar ao rei sem ser convidada. E ela colocou o povo para quê? Orem e jejuem por mim. E eu vou jejuar e orar também.
E ela começou a jejuar e orar, e colocou o povo para jejuar e orar. E quando ela foi até o rei, nós sabemos, o rei se agradou, o rei inclinou o cetro para ela. O que você quiser eu vou te dar. E o Senhor deu cabo dos inimigos do povo de Deus. Que coisa extraordinária, não é bonito isso? Aleluia! Glória a Deus! Alguém pode dar um glória a Deus aí por isso? Nós podemos parar aqui e começar a compartilhar cada uma dessas experiências de quando nós começamos a orar uns pelos outros. Lembra quando eu falei aqui algum mês atrás, sei lá, quando a Diná e eu começamos a orar no carro por uma situação do trabalho do meu marido, e Deus interviu. Então, quando a gente ora junto, no seu propósito, o Senhor faz. Amém? Unidos em orações, as prisões se abrem. Atos 12, 5, 7. Diz assim: assim Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente a Deus a favor dele. Assim Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente a Deus. Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas a igreja orava com insistência a Deus por ele. Subitamente surgiu um anjo do Senhor e sua luz resplandeceu na prisão. Então o anjo tocou o lado de Pedro e o fez acordar, ordenando: levanta-te depressa. E em seguida as algemas caíram dos punhos de Pedro. A igreja sabia que Pedro estava passando por dias difíceis, e a igreja insistentemente orou até que Deus respondesse do céu, e o milagre aconteceu, as algemas caíram. E a gente sabe que nesses episódios de prisões, não só a vida desse homem que estava preso foi livre, mas outras pessoas em volta geralmente eram curadas, eram saradas, eram libertas, encontravam salvação. Entende? Então, mesmo ali em dor, Deus estava usando aquele momento de dor para que houvesse salvação. Então, o clamor da igreja por uma pessoa afeta tudo ao seu redor. Afeta as pessoas ao seu redor. Um homem de Deus abençoado, várias pessoas ao seu redor encontram a salvação, encontram a vida. Alguém fala aleluia. Isso é tremendo, irmãos. Não é bonito isso? Unidos em orações somos curados. Tiago 5, 15 e 16 diz: e a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Orem pelos enfermos. Orem até que algo seja transformado, até que algo aconteça. Até que Jesus faça o milagre. Porque Ele falou que curaria. Essa é a promessa dEle. E nós precisamos clamar até que aconteça. Amém? Confesse os pecados. Falem um para o outro. Eu estou assim, estou assado. E o Senhor vai te curar. Unidos em oração, mantemos a chama do Espírito Santo viva. 1 Tessalonicenses 5, 17 ao 19. Orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito. Nós começamos lendo Atos. A gente viu a unidade da igreja orando e Deus se manifestando no meio daquele povo. Não deixe a sua chama apagar. Você já viu uma brasa sozinha no cantinho? O que acontece com ela? Apaga. Mas se ela se une ao outro, vem cá, vamos orar junto. Ora comigo, ora comigo. Entende? Nós começamos a aumentar essa chama, nós somos fortalecidos. Já teve dias eu fazer isso aqui com alguns irmãos, alguns jovens, algumas mulheres. Daí eu não consigo ser constante na minha disciplina de oração. Eu falei, beleza, vamos orar por 8 dias, 6 horas da tarde. Todos os dias, 18 horas, eu mandava mensagem, vamos orar agora? Ela orava lá da casa dela, ela orava aqui de casa. 21 dias, vamos, a gente orava junto. E um fortalecendo o outro em oração. E aí a chama do Espírito vem aumentando dentro de nós. A gente não deixa a chama apagar, morrer. Sozinho você não vai conseguir. Amém? Agora vamos falar um pouquinho sobre adoração. Adoração é ato de render culto, venerar, reverenciar, gostar muito, inclinar-se, ter grande predileção, amar extremamente. A adoração fala de... Uma coisa que meu irmão Eliu fala, até escrevi isso no livro. Adoração é o despertar da consciência de quem Deus é.
coisa doida, né? Ele fala, uma das coisas também que a adoração é isso. É um despertar da consciência de quem Deus é. Quando você começa a imaginar a grandeza de Deus, a magnitude de Yahvé, o Deus criador de todas as coisas, e a nossa pequenez diante dele, nós nos rendemos. Isso é adoração. É extraordinário, né? Agora, quando a igreja começa a adorar em unidade, as cadeias estremecem. Atos 16, 25 e 26. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes e todos os presos se soltaram. Gente, o ambiente não era bom, né? E eles estavam fazendo o quê? Orando e cantando louvores ao Senhor. E Deus fez estremecer tudo. Estava rindo aqui, lendo. Eu estava lembrando de um episódio. Meu pai, uma vez foi preso, porque estava acabando com o prostíbulo de uma cidade lá. Como? Orando e evangelizando e as prostitutas sendo salvas. E aí, daqui a pouco, um líder lá da cidade falou que ele não poderia mais fazer cultos, não poderia mais fazer aquelas reuniões, até mesmo no templo, num determinado dia lá. E ele bateu o pé e falou, não, eu vou continuar, porque Deus está mandando e eu vou fazer. O que o delegado fez? Prende o pastor. Aí prenderam o pastor. Aí meu pai está lá na cadeia. Essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma, é porque eu amo meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, não, 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 olhe o seu amor. E, gente, quem canta lá em casa de verdade é minha mãe. Meu pai dança muito bem, mas cantando. Só pela misericórdia. Ele fala que nós acabamos com o sonho dele de ser cantor. Mas é muito ruim, gente. Aí ele fala até hoje que ele não sabe se de fato é porque ele estava cantando muito mal ou porque Deus veio naquele lugar. Mas o delegado falou, pelo amor de Deus, manda esse homem embora, que desde a hora que ele chegou aqui eu não tenho paz dentro de mim. Entende? Mas enquanto ele estava lá, sabe o que estava acontecendo? A igreja foi, os irmãos foram para o templo, fecharam as portas e começaram a orar. Jesus, tem misericórdia, tira o pastor dessa situação. Jesus, faz algo. Jesus, faz algo. Entende? E ele foi adorar. Por que ele resolveu fazer isso? Porque ele conhecia essas escrituras. Ele conhecia isso aqui. Ele começou a querer saber, Paulo e Silas 6 eu vou fazer. Só que ele cantava, glória a Deus. Pai, eu não ouvi isso. Não ouvi. Mas a dança, meu pai dança muito bem. Meu pai samba, que é uma barbaridade. Meu pai que me ensinou a sambar, gente. Meu pai é lindo dançando, é uma coisa linda. Quando ele está adorando a Deus no culto, você vê ele dançando, você fica, meu Deus do céu, ele dança de verdade mesmo. É coisa linda. Dançava muito no mundo e quando se converteu, hoje a dança dele é para Jesus. Ele é intenso nisso. Nos cultos, às vezes, quando a galera começa a cantar só canções mais lentas, aí ele vai e pede, dá para cantar aquela tal, aquela outra assim, que ele gosta de dançar na presença de Deus. Aí ele se acaba, dança, é uma beleza, mas cantando misericórdia. Mas Jesus fez um milagre. Ou seja, o coração dele estava completamente no Senhor e tinha uma igreja orando, intercedendo por ele. Amém? Adorando em unidade nos traz vitórias em meio às guerras. Esse é o último texto, gente. Crônicas, 2 Crônicas 20, 17 e 22, ao 22. Abre aí, todo mundo, vamos lá. 2 Crônicas 20, do 17 ao 22. Aleluia. Diz assim, quando os encontrarem,
vocês não precisarão lutar. Fiquem parados ali e verão como o Senhor Deus salvará vocês. Povo de Judá e moradores de Jerusalém, não se assustem, nem fiquem com medo. Marchem contra os inimigos amanhã, pois eu, o Senhor, estarei com vocês. Então o rei Josafá se ajoelhou e encostou o rosto no chão, e todo o povo de Judá e os moradores de Jerusalém também se ajoelharam na presença de Deus, o Senhor, e o adoraram. Aí os levitas, que eram descendentes de Coate e de Corá, começaram a louvar o Senhor, o Deus de Israel, em voz bem alta. Na manhã seguinte, todos se levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá ficou de pé e disse: povo de Judá e moradores de Jerusalém, escutem. Confiem no Senhor seu Deus e estarão seguros. Confiem nos profetas deles e tudo que vocês fizerem dará certo. Depois de consultar o povo, Josafá ordenou que alguns cantores vestissem roupas sagradas e marchassem à frente do exército, louvando a Deus e cantando assim: louvem a Deus, o Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Logo que começaram a cantar, o Senhor Deus causou confusão entre os moabitas e os amonitas e os demonitas, e eles foram derrotados. Josafá se viu uma situação muito difícil, e ele foi consultar o Senhor, e o que Deus falou? Olha, bota o povo para orar e adorar. E assim ele fez. Dobrou o joelho e colocou o rosto no chão. O povo começou a adorar, o povo começou a orar, o povo começou a cantar, liberar louvores ao Senhor. Vamos para a guerra, gente. Beleza, em vez do pessoal pegar as armas, o pastor Moisés que ilustra bem isso. Muito engraçado quando ele fala desse tema. Deve ter sido uma cena de doido. Em vez de eles pegarem as armas, o povo: oh Deus, o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre, o Senhor é bom. Que loucura! E Deus começou a dar vitória para aquele povo. Irmão, você está em meio a guerras, você está em meio a lutas, adore, louve ao Senhor, chama o irmão para adorar, para glorificar o nome do Senhor junto, para clamar ao Senhor. Comece a reconhecer e declarar a bondade de Deus, a fidelidade do Senhor, o amor do Senhor por onde você passar. Não há demônio que resista ao poder de uma igreja que adora o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Comece a declarar a bondade de Deus. Quantas vezes eu me vi em casa em dias de sentir um negócio estranho, de cão mesmo, querendo perturbar meu ambiente, trazer trevas para minha casa. E eu levanto e começo a andar. O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. E aquelas densas trevas começam a se afastar. Começa a fugir dali, porque o Senhor está sendo entronizado, levantado naquele lugar. Nós temos guerras diárias na nossa mente, ataques em nossa mente são terríveis. Eu acredito que hoje essa é a pior e maior guerra que nós temos enfrentado. Temos sido bombardeados na nossa mente. Então entra para o lugar de engrandecer o Senhor, de reconhecer quem é Deus na sua vida, de reconhecer quem é Deus na sua casa, entronizar o Senhor dentro do seu coração, porque esse lugar é só dele. E você vai começar a experimentar das vitórias do Senhor, sim, porque Ele fala, Ele fez, Ele prometeu e Ele fará sempre, sempre. Aleluia. Eu quero te convidar a ficar em pé agora. As meninas podem voltar. Oh, aleluia. Isso é tão tremendo, porque eu não falei com ninguém sobre o que eu ia falar. Só quando eu cheguei aqui que eu falei com os meninos o tema. E uma das intercessoras veio falar comigo: olha, Déia, hoje eu orei e nós oramos sobre hoje. E a única coisa que Deus nos mostrou é que nós deveríamos cantar e orar em línguas. Que coisa linda, né? E ela não sabia o que eu ia falar. Eu falei: isso é confirmação de Deus. Nós vamos ter um tempo agora de orar e adorar. Como corpo de Cristo. Queria que você fechasse seus olhos onde você está e agora você começasse a declarar a bondade de Deus. Comece a falar de situações que você tem vivido, que você precisa que o Senhor se mova.
Ora la la ma ba she, la 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 ma ba ye, la 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 la. Ora